Olá, meu nome é João Pedro, sou acadêmico de medicina da Unimontes do 7º período e hoje estamos aqui para explicar o funcionamento do exame físico ginecológico. Bom, a primeira etapa do exame físico ginecológico é o exame físico ginecológico sucinto e consiste inicialmente na medição dos dados vitais, como por exemplo frequência cardíaca, frequência respiratória, medição da pressão arterial. A segunda etapa consiste na realização da medição dos dados antropométricos, que inclui justamente o peso, a altura e o MC, calculado com base no peso dividido pelo quadrante da altura. O terceiro passo é justamente a ecoscopia, que inclui a avaliação do estado geral do paciente, se ele encontra bem orientado no tempo e espaço, se as escleras dele são não ancoradas e anictéricas, se as mucosas estão bem hidratadas e são não ancoradas, avaliação de panículo adiposo bem distribuído, de fâneros bem distribuídos e bem implantados, com barbas, unhas, distribuição justamente da massa corporal, avaliação de linfonodos megalias, no intermédio da palpação, justamente de linfonodos em diversas regiões específicas. E o quarto passo seria justamente o exame do aparelho cardiovascular e respiratório. Para as próximas etapas do exame físico ginecológico, é necessário justamente a montagem da mesa ginecológica. Nesse caso, é importante instruir justamente a paciente a ir ao banheiro de forma clara e gentil, e que ela deve vestir ou a camisola ou avental, e que eu explicar que o avental ele deve estar justamente com a parte da frente, uma determinada abertura para frente, para que a paciente realize o exame de forma mais confortável. Os principais componentes da mesa ginecológica são frasco com álcool aberto, com a lâmina presente em cima, lâmina previamente identificada com as iniciais do nome do paciente e com o número do prontuário, justamente um pacote com gases, espátula de aire ao lado da escova endocervical ou de citobrush, pinça de Sterron, espéculo, almontolias e um pacote de luvas. Enquanto a paciente estiver indo ao banheiro, é necessário que você justamente arrume a mesa ginecológica e quando ela retornar do banheiro, instrua a paciente a subir na mesa ginecológica, deitar na mesa e posteriormente a esticar as pernas, utilizando justamente um lençol para cobrir a paciente e preservar a sua intimidade. A próxima etapa é a etapa B, a avaliação das mamas. Para a realização da avaliação das mamas, é necessário orientar a paciente que ela flexione os braços e posicione-os, direcionando-os para trás da cabeça, para promover uma melhor distribuição do tecido mamário e auxiliar, e consequentemente possibilitar a palpação e a realização dos exames físicos. O primeiro exame consiste justamente na inspeção das mamas, Vale ressaltar que para a realização de todos esses exames, como no caso da inspeção, é necessário descobrir somente a mama que será avaliada, enquanto a outra permanece coberta para preservar o pudor do paciente. E durante a inspeção, deve-se avaliar a presença de edema, eritema, ulcerações, abaulamentos, retrações e cicatrizes. Posteriormente, sucede-se uma palpação, realizando-se inicialmente uma palpação superficial, com as polpas digitais por todos os quadrantes em movimentos circulares e posteriormente uma palpação profunda, utilizando a mão espalmada sobre a mama da paciente. Posteriormente, sucede-se para a expressão papilar, a fim de avaliar se a secreção é láctea, serósea ou sanguinolenta. E por último, a palpação das axilas da paciente, justamente na procura de linfonodomegalias e de nódulos. O terceiro passo é a etapa C, que é o exame do abdômen. Para a realização do exame do abdômen, inicialmente, inicia-se através justamente da inspeção. Na inspeção deve-se avaliar a presença de cicatrizes, rolamentos e retrações, além também do formato do abdômen, a simetria, se o abdômen se encontra justamente simétrico, rugoso, plano, ou então escavado. Já a próxima etapa, que consiste na palpação, deve avaliar a presença de circulação lateral, visceromegalias e nodulações. A terceira etapa, que consiste justamente na ausculta, deverá avaliar a presença de ruídos hidroaéreos presentes e fisiológicos, cada um dos 4 quadrantes do abdômen. E por último, a palpação superficial e profunda, buscando justamente a presença de dor, principalmente nas fossas ilíacas direita e esquerda. O quarto passo consiste na etapa D, que é justamente o exame das genitálias. Para realizar o exame das genitálias da paciente, é necessário instruí-la a estar em posição ginecológica com posição de litotimia. Em primeiro lugar, consiste justamente em decúbito dorsal, com as nádegas apoiadas nas bordas da mesa, pernas fletidas a 45 graus e coxas aduzidas e fletidas sobre o abdômen com as pernas apoiadas nos coxins das perneiras da mesa ginecológica. Posteriormente, deve-se ligar o otoscópio à mesa, na parte de baixo, deverá estar abaixada
e com o colposcópio ligado, deverá ser direcionado em direção ao introito vaginal, para melhor visualização. O exame das genitálias ele é subdividido em 4 partes distintas. A primeira parte seria justamente a inspeção da genitália externa, que inclui a avaliação da presença de perfiltração ou não, padrão de distribuição dos pelos, presença de secreções se exteriorizando pelo introito vaginal, além de sinais flogísticos e cicatrizes pós-operatórias como a de episiotomia. A inspeção estática da vulva e da região perineal deve avaliar a presença dos montes pubianos, carúncula emenal, clítoris, o ímen, as glândulas parauretrais de Skene e de Bartholin, meato uretral e o vestíbulo. Posteriormente, é fundamental calçar luvas de procedimentos, utilizando-se a mão de maior destreza para calçá-la, que no meu caso é a mão direita, enquanto a mão esquerda permanecerá livre para a manipulação do colposcópio, que deve ser aproximado do introito vaginal da paciente, e também para a manipulação dos demais equipamentos, a fim de não contaminá-los e promover uma higienização adequada. Em caso de lesão intraepitelial vulvar, muitas vezes é recomendada a realização de uma broncooscopia seguida de biópsia. Em casos de bartolinite ou presença de cistos de Bartholin, pode ser recomendada a realização de palpação bidigital, justamente utilizando o dedo indicador e o polegar, a fim de avaliar a presença de secreções. Assim como também, em casos de uretrite ou esquenite, é recomendada a expressão uretral e nas glândulas parureterais, a fim de avaliar a presença de secreções. E também a inspeção dinâmica, ela tem por finalidade avaliar quadros de incontinência urinária e de distopias genitais. Durante a realização da inspeção, deve-se avaliar a presença de padrão de distribuição dos pelos pubianos, assim como também o desenvolvimento dos pequenos e grandes lábios, presença de distopias ou prolapsos genitais e lesões intraepiteliais. Com a mão que não está calçando a luva de procedimentos, esta deverá segurar a articulação do espéculo, enquanto a mão utilizando a luva, ela irá promover um leve giramento, um leve movimento giratório da borboleta para promover a abertura das pás do espéculo. Posteriormente, o espéculo ele será inserido pela mão esquerda em sentido horizontal ou vertical. Porém, caso ele seja inserido em sentido vertical, é necessário girar enquanto você insere o espéculo na paciente para que ele se encontre na posição de 9 horas. Nesse momento, ao inserir o espéculo, é importante, vale destacar que a mão com as luvas, os dedos indicador e polegar serão utilizados para afastar os pequenos e grandes lábios, para não promover desconforto ou dor, incômodo à paciente ao inserir-se o espéculo, enquanto a mão direita ela irá promover o afastamento dos pequenos e grandes lábios, a mão que segura o espéculo será utilizada para inseri-lo em sentido horizontal ou em vertical, rotacionando levemente o espéculo ao longo do processo de inserção, de colocação, para que ele se encontre na posição de 9 horas. O espéculo inserido deve-se girar completamente a borboleta para promover a abertura completa das pás ou lâminas do espéculo. Com a mão não enluvada, deve-se direcionar o foco de luz do colposcópio em direção ao introito vaginal da paciente, possibilitando uma melhor visualização do trofismo vaginal, da presença de secreções, da coloração da mucosa e do formato e do aspecto do orifício cervical, possibilitando a ampla visualização da JEC, que seria a junção escamo-colunar, que representa a transição entre o epitélio estratificado escamoso não caracterizado da vagina e o epitélio cilíndrico simples do colo uterino. Próximo passo para a realização do exame ginecológico das genitálias é justamente a colheita colpocitológica, que é realizada na junção escamo-colunar do JEC, que é o local de maior ocorrência de câncer de colo uterino, assim como também as outras transformações. Inicialmente, utiliza-se, pegando-se com a mão enluvada, a espátula de Ayer e, posteriormente, com a espátula de Ayer bem posicionada, deve-se promover uma rotação
no orifício do colo uterino de 360 graus, a fim de se promover a coleta da amostra ou do esfregaço do colo uterino, do orifício do colo uterino. Posteriormente, utilizando-se uma luva contendo a identificação da paciente, através das iniciais de seu nome, um número prontuário e com a amostra já coletada na espátula de aire, deverá-se justamente na porção superior da lâmina, mais próximo da identificação do paciente, passar a amostra na vertical e posteriormente, colocando-se a lâmina em seu devido local apropriado, segurando a lâmina com a mão não enluvada para não promover a sua contaminação, pois a mão com a luva ela estará contaminada e vai ser a mão que segura a espátula de aire que posteriormente irá descartar. Posteriormente, deverá-se utilizar a escova endocervical ou escova de cytobrush para promover a colheita endoscópica. Novamente, imagine que isso seria justamente o orifício do colo uterino da paciente. Deverá-se posicionar a escova e posteriormente rotacioná-la 360 graus para a coleta do esfregaço ou da amostra. E com a mão não contaminada, segurando novamente a mesma lâmina que apresenta o material da coleta ectocervical, com a lâmina de cytobrush posicionada na porção inferior da lâmina, irá se rotacioná-la em direção oposta ao da identificação do paciente para a coleta do material colposcópico. E vale ressaltar que é somente uma passada, tanto com a espátula quanto com a escova. E posteriormente, irá se descartar a escova, antes colocando a lâmina em seu local apropriado e descartar a escova corretamente. Posteriormente, com a presença do material da amostra da ectocervice e da endocervice, deverá-se colocar a lâmina no frasco contendo álcool já aberto para uma melhor fixação da amostra. E posteriormente, com a mão não enluvada, irá-se tampar o frasco, irá-se fechar o frasco apenas com a mão não enluvada para evitar a contaminação do frasco. Então, o próximo passo é justamente deve-se utilizar a mão enluvada, ou seja, a mão contaminada, para se pinçar a pinça de Cherron, e ela deve ser aberta no instante em que você justamente segurar. Já com a mão não enluvada, ou seja, justamente com a mão que ela não está contaminada e mais higienizada, deve-se pegar uma gaze e realizar 3 dobras, deve-se dobrá-la 3 vezes com apenas uma única mão, que é justamente a mão contaminada, pois a gaze ela não pode estar de forma alguma contaminada. Após realizar 3 pinças, pode-se observar que as extremidades da gaze elas estarão diferentes. Uma das extremidades estará justamente com a borda mais espessa, e é justamente essa extremidade que deverá ser apresentada a pinça de Cherron. Toma-se cuidado justamente para o dedo não encostar a pinça. Enquanto a extremidade livre deverá ser semelhante aos fios de um pincel, pois deverá se promover o pincelamento justamente do introito vaginal. Posteriormente, inicia-se promovendo uma limpeza com ácido acético a 2% ou a 5%, e deverá-se, justamente com a solução de ácido acético, molhar a gaze que deverá estar próxima da lixeira. Com a gaze molhada, coloca-se novamente a solução na mesa e deverá-se levar a gaze, a Cherron, em direção ao orifício do colo do útero, promovendo movimentos de pincelamento a fim de promover a limpeza. O normal é que não se forme, na verdade, nenhuma área corporada, porém a presença de áreas acetobrancas pode indicar a presença de anormalidades, muitas vezes indicando proteínas nucleadas que se coagularam na presença de áreas anormais. Posteriormente, deve-se retirar a pinça com a gaze
do introito vaginal, se descarta a gase. Pois a solução de ácido acético deveria propiciar uma limpeza adequada para a efetivação do teste de Schiller, que consiste na utilização da solução de Schiller, também descrita como solução de iodeto de potássio 4%, ou solução iodo-iodetada. E para isso, novamente, repete-se o procedimento na gase de forma semelhante, ou seja, utilizando a mão. Não contaminada. Para se pegar uma gase, realiza-se 3 dobras de uma determinada gase de forma consecutiva, 3 dobras realizadas apenas em única mão. Após a realização das dobras, deverá se levar a pinça de Cherron, com cuidado com o dedo, não encostar, e deverá se utilizar a solução de Schiller para molhar a gase. Tudo isso a gase pode ser mexida. Posteriormente, a solução de Schiller caracterizará assim mesmo o procedimento, levando a gase em direção ao introito vaginal e promovendo movimentos de pincelamento nas proximidades do orifício do colo uterino, também no orifício do colo uterino, a fim de se decorar as áreas. Posteriormente, com a mão não contaminada, ou seja, justamente a mão não enluvada, deverá se aproximar do colposcópio, o foco luminoso do colposcópio do introito vaginal, para a visualização das áreas coloradas pela solução de Schiller, que geralmente apresentam uma coloração marrom escura, o que significa que as células das camadas mais superficiais da vagina, elas apresentam armazenamento de glicogênio celular, que é geralmente normal. Geralmente, com todas as áreas elas se encontram coloradas pela solução de Schiller ou com coloração marrom escura, afirma-se que o teste é de Schiller negativo com áreas iodo positivas, ou seja, não há presença de doenças epiteliais. Enquanto caso se encontrem áreas amareladas ou não curadas, afirma-se teste de Schiller positivo com áreas iodo negativas, ou seja, a presença de anormalidades associadas à depressão de glicogênio celular. E o terceiro e último passo, afastando-se novamente do colposcópio, o seu foco luminoso, deve-se pegar uma terceira gase e realizar 3 dobras com a mão não enluvada, mesma mão, apresentando justamente a borda mais espessa, pinça de Cherron. Posteriormente, utiliza-se a solução de bisulfito de sódio a 2%, com o intuito de limpar a solução de Schiller e corou justamente o introito vaginal da paciente. Então, novamente, utiliza-se uma solução de bisulfito de sódio a 2%, leva-se a gase em direção à mentira e deve-se molhar com bisulfito de sódio a gase em essa gase possa ser levada e com movimentos de pincelamento irá limpar a solução de Schiller presente no introito vaginal. Posteriormente, descartando-se a gase, levando o seu colposcópio para a avaliação das áreas. Vale ressaltar que a solução de bisulfito de sódio a 2% ela é utilizada justamente apenas para limpar a solução de Schiller da paciente, porém ainda é necessário secar a solução de bisulfito de sódio e os resquícios da solução de Schiller. Para isso, novamente, utiliza-se a mão não enluvada, justamente a mão não contaminada, para pegar uma nova gase. Deve-se dobrá-la posteriormente 3 vezes. Apresentando-a pinça Cherron. E deverá-se promover movimentos de pincelamento com o intuito de limpar
o líquido restante, sempre priorizando as áreas posteriores, ou seja, as áreas mais abaixo, que contém maior líquido devido ao efeito da força da gravidade. Posteriormente, descarta-se a gase juntamente com a pinça da lixeira. Após a realização do teste de Schiller, deverá-se promover a retirada do espéculo do introito vaginal da paciente. Deverá-se levar em conta que ele está posicionado completamente aberto sobre o introito vaginal. E, posteriormente, deverá-se, com a mão não enluvada posicionada sobre a articulação do espéculo, enquanto a mão enluvada deverá-se promover o fechamento da borboleta, de maneira com que o espéculo ele não esteja completamente fechado. Isso antes da retirada. Deverá-se promover justamente o fechamento do espéculo, porém não fechamento completo, de forma com que as lâminas ou partes do espéculo elas estejam levemente abertas. Então, posteriormente, retira-se lentamente o espéculo do introito vaginal. E após a retirada completa, pode-se fechar completamente, o que resta fechar, descarta-se o espéculo da lixeira. Então, a quarta e última parte do exame das genitálias é justamente a realização do toque vaginal bidigital bimanual. E para isso é necessário afastar tanto o colposcópio quanto a mesa ginecológica e a cadeira o máximo possível da paciente para a realização do exame. E o exame ele deverá levar em conta, geralmente a utilização dos dedos, indicador, o índice e médio da mão enluvada, devendo-se justamente posicionar cada dedo de uma vez, um dedo, inicialmente indicador e posteriormente o médio, para a realização do exame, enquanto a mão enluvada será responsável justamente pela palpação do hipogastro da paciente, dessa forma. E caso a paciente ela sinta dor ou desconforto abdominal, é provavelmente uma DIP. Agora, utilizando lubrificante ou sarante, deverá-se justamente colocá-lo sobre os dedos índice e médio, a fim de se promover o toque vaginal digital e manual. Terminado o exame físico ginecológico, deverá-se retirar a luva de procedimentos e descartá-la adequadamente. Posteriormente, deverá retornar à mesa à sua posição original, elevando a sua parte unitária. Deve-se orientar a paciente a descer da mesa, segurando a mesa para evitar quedas. Posteriormente, deve-se pedir que a paciente leve consigo os lençóis que ela vá se trocar no banheiro. Em síntese, deverá-se justamente lavar a mão. Com água de sabão, enxugando a mão corretamente. E a torneira deverá permanecer aberta, promovendo a hidratação do pé. Quando a paciente retornar no banheiro, é fundamental dar prosseguimento à consulta.